Entende-se que existe na Bíblia, existe cerca de 19 a 20 e poucos dons espirituais. Dons, né? Dons espirituais e ministeriais. Geralmente a gente pensa que os dons são apenas aqueles que estão na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Ali é uma lista de dons, cerca de 9 dons espirituais, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Aqui em Romanos, a maioria dos dons que aqui tem, não tem lá na carta de Paulo aos Coríntios. Entende também, não é uma afirmação tão clara, mas se entende também que todas as pessoas crentes em Jesus, fiel a Jesus, tenham um dom espiritual. Outros acreditam que não são todos. O que nós sabemos que dons ministeriais não são todos que têm. Dons ministeriais é dado ao grupo, ao corpo de obreiros, né, de pessoas que Deus chama para trabalhar na frente, para conduzir a igreja. Então não é dado para quem ora, para quem pede, mas para aquele que Deus chamou com esse propósito. Se não for chamado para ser pastor, não adianta pedir esse dom, porque não vai receber. Eu queria ter o dom de ensinar. Se não teve esse chamado, não adianta orar, porque Deus não vai dar, se a pessoa não foi chamada para tal. Diferente de dons espirituais, que alguém pode pedir: Senhor, eu quero o dom da profecia, eu quero o dom de discernir. Isso Deus pode dar a qualquer um, sendo chamado para o ministério ou o grupo, a igreja em si. Então se entende que todos nós cristãos temos pelo menos um dom, não é uma afirmação bíblica. E os dons têm uma finalidade de Deus. Ele é dado pelo mesmo Espírito. Paulo fala na primeira carta aos Coríntios que é dado pelo mesmo Espírito para aquilo que for útil para o outro. O dom espiritual, o único dom espiritual da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do 1, que diz que edifica a quem tem, é o dom de línguas. Os demais dons da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, é dado para você edificar o outro, não é para edificar você. Nem o da profecia, nem o de milagres. Possa ser que ele te sirva de alguma forma, mas o propósito, quando você recebe, é para que o outro seja edificado. E aí um vai edificando o outro. O dom que eu tenho que ter na minha vida edifica a mim, certo? E o dom que eu tenho edifica você, e o que você tem edifica a mim. Essa é a finalidade. Diz a Bíblia que aquele que deseja dons espirituais, que venha usar em abundância para a edificação da igreja. Aquele que deseja dons espirituais deve usar esses dons de forma abundante para a edificação da igreja. Paulo também fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14, dizendo que quando a gente se reunir, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem línguas estranhas, outros têm interpretação, faça-se tudo para a edificação da igreja. Então sempre pensando, não é pensando em nós, porque às vezes as pessoas querem um dom de Deus pensando na sua própria grandeza, pensando na sua própria promoção. Eu já imagino pregando nas multidões e ganhando muito dinheiro, que hoje é muito normal as pessoas ganharem, não é? Antigamente você convidava assim algumas pessoas, às vezes até de igreja longe, você nem precisava dar oferta, as pessoas às vezes nem aceitavam. Hoje as pessoas não aceitam a condução, tem que ser a gasolina e um pouquinho mais para trocar o pneu também, para trocar a peça do carro também. Então as pessoas não aceitam só isso. Alguns não aceitam uma caixinha a mais, a gasolina e mais alguma coisa. Tem que ter lá uma taxa fixa, para depois que a pessoa pregar 40 minutos, ela consegue se manter aí
29 dias do mês com o restante da oferta. Porque alguns, para pregar 45 minutos, 1 hora, ganha mais do que o seu mês inteiro e talvez mais do que um ano de trabalho seu. E às vezes as pregações de micro-ondas, que é aquele pregador que onde prega é a mesma mensagem requentada, né? Então algumas pessoas pedem dom, até paga o preço, vai em monte, busca unção, busca poder, mas pensando sempre na grandeza, não pensando na obra de Deus. Mas não é essa a finalidade, é para a edificação do corpo de Cristo, é para a edificação um do outro, para crescimento da igreja. Mas, entendendo que cada um tem um dom, eu faço uma pergunta para os irmãos. Pense consigo, responda para si mesmo. Qual é o seu dom? Você já descobriu qual é o seu dom? Se você não sabe qual é o seu dom, corre um grande risco de você estar fazendo aquilo que Deus não chamou você para fazer. E você pode não estar edificando a igreja com o dom que Deus te deu. O dom, a palavra dom significa dádiva, presente pela graça de Deus. É um favor que Deus faz à sua igreja. E quando você recebe um presente de alguém, geralmente esse alguém quer que você use aquele presente. Do mesmo jeito, Deus, quando nos dá dom, que é um presente, Ele quer que a gente use. Só que nós temos a responsabilidade de correr atrás, perguntar para Deus qual o dom que nós temos e como e quando utilizar aquele dom. Muitas vezes a gente pensa que tem um dom e não tem, só porque a gente consegue ter vontade de fazer tal coisa. Você vai encontrar muitas pessoas, deixa eu dizer um negócio para você aqui, que é alarmante. Mais ou menos 50% ou mais das pessoas que pastoreia não deveriam estar pastoreando. Tem caráter de oração, lê bastante a Bíblia, mas não tem o dom de pastorear. Pregadores nem se fala. Pessoas que estão sempre pregando, boa parte deles nunca foram chamados para aquilo. Mas aí foi separado de diácono. Até aí o diácono senta lá embaixo. Então se entende que o diácono senta lá e o presbítero, a partir do presbítero, apesar que tem igreja que o diácono também senta, é uma organização da igreja, tá? Não é uma organização bíblica, é uma organização da igreja. Cada igreja é diferente, mas a maioria a partir de presbítero que senta. Mas uma pessoa pode ser presbítero e não significa que ela vai pregar, porque não significa por ser presbítero que tem um dom de pregar. Então pode ser que seja um presbítero e seja um bom tesoureiro, pode ser que seja um presbítero e sirva muito bem no trabalho de visita ou de evangelização. Então os irmãos compreendam bem isso, porque às vezes a gente é colocado numa posição e a gente entende que aquela posição vai nos levar a nível para o qual a gente não foi colocado lá para isso. E aí o que acontece? Algumas pessoas não entendem a sua chamada, e eu já vi muitas pessoas falando assim: olha, eu sirvo na igreja como porteiro há 20 anos, e até hoje eu sou apenas diácono. Mas não está bom? Por que deveria ser? Além disso, tem uma chamada, o grau a mais que você quer, tem alguma coisa a ver com o seu chamado? Eu estou na igreja há não sei quanto tempo, de 6 em 6 meses é que me chama para cantar um hino. Esse mesmo é o seu dom? Não quer dizer que só canta se tiver o dom. Estou dizendo a ponto da pessoa questionar. Não tem outra coisa no reino que possas fazer a não ser ter uma oportunidade e segurar o microfone?
que muitas vezes a vontade louca de pegar o microfone não passa de exibição, satisfazer. Eu gosto tanto de cantar lá na frente. Mas aí quando a gente fala, vamos evangelizar, a pessoa, eu não posso, não tenho tempo, meu marido, meus filhos estão doentes, não sei o quê. Vamos fazer visita também, não pode não. E aí você vai ver, a pessoa não contribui com dízimo e oferta. E aí vamos ali orar para não endemoniado também não. Mas quando é para pegar o microfone, aí a pessoa quer. Então você percebe que a pessoa não está fazendo, não é pela uma chamada, não é pelo dom, não é pelo seu prestígio no sentido de edificar a igreja, mas a ideia de aparecer, porque é muito fácil a gente querer usar o microfone para se exibir. E aí quando a gente fica um tempo sem ter oportunidade, teve oportunidade de fazer visita com o pastor, de evangelizar com o pastor, de levar a cesta básica para alguém, pegar a ceia de alguém e levar. A pessoa não reclamou disso, mas ela reclama porque ela ficou uns dias sem usar esse bendito microfone, porque quer aparecer. Agora, se a pessoa falasse, olha, ninguém me chama para fazer visita, ninguém me chama para visitar no hospital, orar pelos enfermos, evangelizar, entregar um panfletinho, ir na casa do doente, o pastor não deixa a gente visitar alguém que está com problema, aí a gente entenderia, aí é outro perfil. Mas quando a gente vê que está ligado a dom, que geralmente a maioria dos dons espirituais não está relacionado a usar o microfone. E uma boa parte que são apaixonados por microfone não tem o dom para fazer a função que está ligada a isso. Então a gente precisa perguntar o seguinte para nós: qual é o meu dom? E quando a gente descobriu o dom, esse dom está relacionado ao quê? Tem o dom de curar, que não tem nada a ver com o microfone. Tem o dom de discernir espírito, que não está ligado a isso aqui. Tem o dom da profecia, que não precisa usar isso aqui para profetizar. Tem o dom de evangelizar, que não é aqui dentro. Evangelizar é lá fora. Fazer a obra missionária, missionária, que geralmente é lá fora. Não quer dizer que essas pessoas nunca possam fazer isso aqui dentro. Não é isso que quer dizer. Só estou dizendo que os dons espirituais, a maioria deles não está ligado a se apresentar diante do corpo da igreja, mas simplesmente está dentro do mundo, evangelizando, buscando, trazendo, auxiliando o pastor da igreja. Mas nós achamos que Deus nos deu poder, autoridade, que é para a gente fazer a obra de Deus, mas sempre agarrado com o microfone. Porque a gente não descobriu qual é o dom, e quando descobre não sabe qual é a finalidade, como e quando usar. Porque Deus pode te dar o dom hoje, não significa que amanhã você já vai executar, não. Eu fui revelado numa igreja uma vez que Deus ia me usar no dom da palavra, mas isso demorou muito tempo para eu conseguir sair alguma coisa que prestasse da minha boca. Isso mesmo que você ouviu, que nas primeiras pregações da gente, a gente é ruim mesmo. É igual a pessoa que começa as primeiras vezes a cantar, não sai legal. Você tem que fazer para ir treinando. E onde é o lugar de treinar? Eu preciso descobrir isso. Aí eu começo a cantar pela primeira vez, já quero chegar no culto domingo de oportunidade. Não é assim que funciona. Vai no culto da casa da irmã Josefina, no ponto de pregação, um lugar simples. Vai no ponto de pregação, vai fazer visita com o pastor, vai no culto da família, no aniversário, tem uma oração, faça uma oração. Mas a gente já quer começar lá por cima, porque a gente quer nome. Então a gente precisa ver os critérios. Porque pela graça que me foi dada, exorto que cada um de vocês não considere a si mesmo além daquilo que convém. Veja o que Paulo está dizendo aqui, tenha equilíbrio. Não pense além daquilo que você é. O que você é? Cuidado nesse momento. Não pense além, veja a avaliação que faz de si mesmo. Não pense além do que você é capaz. Seja equilibrado. Não saiba além do que convém saber, significa isso. Que algumas versões de vocês devem estar falando, não saiba além do que convém. Não pense, não tenha um conceito de si além do que é. Ou seja, a pessoa não é capaz para algo, mas ela bate no pé. Eu sou capaz, em nome de Jesus. Não é. Isso é falta de equilíbrio. Eu preciso analisar.
É por isso que quando a gente faz a obra de Deus, a gente vai analisando o elogio e as críticas. E é bom ter os dois. Você não consegue viver só com um. Se você receber só elogio, tem alguma coisa errada. E se for só crítica, significa que precisa melhorar bastante. Mas só um dos dois, principalmente quando a gente não tem prática para fazer. Então a gente precisa analisar. E a melhor pessoa são seus amigos, suas amigas. Porque é muito comum algumas pessoas não entendem nada de Bíblia, não entendem nada de cantar. Você canta um negócio, ponta a cabeça e alguém chega para falar assim, ó, olha, você cantou muito bem. Aí você percebe que a pessoa não cantou. Primeiro, quem está falando entende de música? Não, então não vai saber dar elogio. Que ou falou por hipocrisia, até entende, mas só para colocar o ânimo da pessoa para cima, olha, que pensa que você cantou. E na verdade, nem Jesus às vezes gostou. Certo? Então, irmãos, é preciso analisar. Eu aprendi muito ouvindo a minha esposa e crítica. Você imagina um homem que já foi criticado. Hoje eu sei que alguns irmãos ainda criticam, né? Alguns casos a gente não precisa nem saber que, como eu disse para vocês, a face da gente fala bastante coisa, mas não é nem a metade. Até minha esposa era difícil de aguentar me ouvir pregar. Começo. A gente tinha uma igreja que lá valoriza muito a oração, mas a pregação não valoriza, então a gente demora a desenvolver. Hoje em dia ela já não pensa assim. Ela disse que eu sou o pregador preferido dela. Não? É ela que fala, né? É ela que fala. Eu me lembro que muitas vezes ela falou assim, hoje eu não estou com vontade de ir na igreja não. Em outras igrejas que eu congreguei, que eu não era pastor, aí eu falava assim, hoje que eu vou pregar. Ah, então eu vou. Várias vezes ela já fez isso. Não, pode perguntar para ela aí. Tá bom? Então era muito complicado, irmãos. Então quando a gente tem um conceito além daquilo que a gente é, sabe o que acontece? A gente não melhora. Porque quando alguém vem fazer uma crítica, o que é que você diz? É o diabo querendo me desanimar. É Deus purinho usando a pessoa. Você tem que ter costa larga para aguentar a crítica. Senão, não foi chamado para o ministério. Eu já tive amigo que falou assim para mim, pastor, eu gosto muito da sua pregação, gosto muito das suas palavras, mas o senhor para cantar, um diácono falou para mim, o senhor é uma negação. Isso me ofendeu? Zero. Você está entendendo? Não me afetou, a gente acostumou com isso. Ele falou essas palavras. O senhor para pregar é uma bênção, mas para cantar, o senhor é uma negação. Né? Falou isso dentro da igreja, um diácono do nosso ministério. Essas coisas não me afetam. Já ouvi coisas mais difíceis do que isso aí, de aguentar. Entendeu? Agora, quando a gente imagina assim, que é e não sendo, e alguém fala dentro do nível que a gente é, pronto. Pode ser a esposa. Tem pessoas que não tem chamada para fazer alguma coisa, aí a esposa chega com um jeitinho, querido, você tem chamada para tal coisa mesmo? Será que seu negócio não é... Não, é o diabo querendo... Não é, irmãos. Ouça bem as críticas. E se você sempre executa a obra de Deus, mesmo que ninguém critica, porque às vezes tem medo de mim, de você, e ninguém nunca elogia, isso serve também como crítica. Não é para você fazer para receber elogio, não. Mas quando você faz com excelência, você vai ver sempre alguém reconhecendo isso. Que é uma das maneiras de Deus animar você. Só elogio é ruim. Só crítica pode nos matar. Mas o silêncio não serve como elogio também. Serve como crítica. Então, o que é que você gosta de fazer? Pastor, eu gosto de fazer isso e isso. O que é que as pessoas comentam a respeito disso que você faz? Ninguém diz nada. Porque eles, talvez, não querem entristecer você. Então tem que estar preparado para ouvir. Não considere além do que convém. Mas ao contrário, tenha a autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como um corpo tem muitos membros e todos os membros não têm a mesma função. Cada dedo, perna, braço é um membro. Eles têm a mesma função, sim ou não? Não tem. Ainda que às vezes você faça com o pé aquilo que deveria ser feito com a mão, mas não é igual.
Tem coisa que deve ser feita com o pé, você faz com a mão. Tem coisa que deve ser feita com a mão e você faz com o pé. Mas não sai, não funciona, não fica com a mesma excelência. Mas na falta da mão, você faz, mas nunca vai ser igual. Na falta de uma coisa, você fazer com outra, porque cada um tem a sua função no corpo. Não colocou para enfeitar suas mãos. Os dedos não é um enfeite, ele tem uma necessidade. E cada um tem o seu propósito. Tem alguns que é mais usado do que outro. Tem uns que se aparecem mais do que outros por causa da sua utilidade. Mas todos eles têm a sua utilidade. Mas não é a mesma função. Assim, também nós, embora muitos, falando de corpo, igreja, um só corpo em Cristo, cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, nós somos ligados, mas não temos a mesma função. Tem uns membros do corpo que ele se movimenta o tempo todo. Outro, você não percebe ele trabalhando, mas está sendo útil, mesmo ele parecendo que está neutro. Por exemplo, você não vê os ouvidos de alguém, olhar para alguém, e a orelha dessa pessoa em movimento, mas está escutando. Essa conchinha aqui não é enfeite para a sua cabeça. Você quer ouvir um pouco mais alto, o que é que você faz? Você acrescenta a concha da sua orelha. Você coloca a mão aqui, ó, e fala, que você vai ver que multiplica a sua voz mais do que o dobro, porque aumentou isso aqui. Se você arrancar isso aqui, você vai ouvir menos, mesmo que você vire o ouvido. Se arrancar essa concha, a sua voz produz aqui. Então ela tem essas ondas, tem uma finalidade. Se essa orelha tivesse isso, mas fosse lisa, sem nada, que nem um papel, você já teria dificuldade para escutar. Tudo tem um propósito, está em atividade. É um membro também, tem uma funcionalidade, tem um porquê que a orelha é como ela é. Pelo menos ter a orelha grande facilita escutar, né? Quem tem a orelha pequena tem essa desvantagem. Quanto mais a orelha de abano, vai escutar quando alguém falar de frente. Quem tem a orelha colada para trás, já vai escutar menos, porque o som passa direto. Não é um enfeite, tá? Não tem a mesma função. Temos diferentes dons, de acordo com a graça. É pela graça, Deus é que determina. Eu posso até buscar um dom espiritual, mas ele é dado segundo a vontade do Espírito. Se ele não quiser, você pode orar como você quiser, mas você pode buscar como diz a Bíblia. Entretanto, é dado pela vontade do Espírito. Não é porque apenas eu busquei. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos é dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use este dom na proporção da fé. Lembrando bem que profecia na Bíblia pode ser a pregação, pode ser o dom de profetizar, no sentido que você está na igreja ou em algum lugar, Deus usa, dá uma revelação para você, chega lá e fala assim, Deus manda te dizer, isso é uma profecia. Ou uma profecia como no Antigo Testamento, diz assim, assim diz o Senhor. Mas tem algumas coisas que eu fico muito preocupado quando eu ouço na igreja pentecostal, do qual nós somos, que as pessoas falam muita profecia por conta própria. E a profecia não é palavra, pensamentos, palavra positiva e pensamentos positivos. Profecia pode ser negativa ou positiva. Pode ser, Deus vai te castigar, Deus vai te poupar. Mas nós temos hoje umas profecias que é assim, eu falo pela fé. A gente pega isso aqui e interpreta nesse sentido. Por que está falando pela fé? Porque tudo nessa vida é pela fé. Mas não significa que é pela fé, no sentido assim, ó, Deus não me mandou falar, eu vou falar simplesmente porque eu acredito. Porque aí está sendo um pensamento seu. Deus precisa te orientar, te motivar. Se você, aqui está falando de dom, você tem o dom de profetizar? Faça isso mediante a fé. Agora, é todo mundo que tem o dom de profetizar? E por que a gente pede para a igreja? Igreja, profetiza! Só estou falando para profetizar, estou mandando todo mundo. Mas e quem não tem o dom? Porque para profetizar tem que ter o dom. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, seja através da pregação da palavra. Porque não são palavras aleatórias que eu fico chutando. Olha, eu profetizo que quando chegar em casa, o meu gato vai estar curado. Isso não é profecia de Deus, é profecia da pessoa. Se essas profecias funcionassem, não tinha mais ninguém enfermo.
Não tinha mais ninguém com problema. Porque você escuta as pessoas dizendo: eu profetizo, e o outro fala: eu também profetizo, o outro profetiza para mim. Onde é que você viu na Bíblia alguém profetizando para si mesmo? Onde na Bíblia, pelo amor de Deus, alguém, seja qual tipo de profecia, alguém profetizando para si mesmo? Não existe nenhum lugar. Mas na nossa geração, herdado da teologia da prosperidade, as pessoas vivem pensando que profetizar é brincadeira. Profecia é algo que vem pelo Espírito de Deus, não é pelo Espírito humano. E aí a pessoa vive assim: eu profetizo que hoje vai dar certo. Isso é confissão positiva, irmão. Uma teologia herdada lá dos Estados Unidos. Antigamente tem um grupo chamado de Grupo G12, onde tinha quebra de maldição hereditária, esse negócio de profetismo e outros tipos de coisa. E aí, regressão. A pessoa chegava na igreja, regressão psicológica, e de repente começava a levar você lá atrás, quando você era criança. Algumas pessoas, que isso na verdade é hipnose, não sei se você sabe, mas tem alguns profissionais de público por aí que usam hipnose, faz a pessoa voltar no tempo, para poder tratar ela, chamado de curas interiores também em alguns lugares. Leva a pessoa lá atrás, e algumas pessoas volta. Já teve caso da pessoa travar há 12 anos, quando ela tinha 12 anos, e não voltar mais a ser adulto. O tanto que isso é perigoso. Você vai conversando com a pessoa, e a pessoa vai voltando na mente dela. Você vai conversando psicológica, vai conversando, e a pessoa foi regredindo, foi voltando. Quando chegou com 12 anos, a pessoa voltou, a fala ficou igual de 12 anos, a mente ficou, e ela não conseguiu voltar mais. O profissional não conseguiu voltar, mas fazendo isso como fosse um pastor pregando para a pessoa. Então veja como essa regressão é perigosa. Os irmãos recebem, família que está chegando aí. Então nós precisamos entender isso. A profecia não é dada por vontade humana. A profecia é dada pela vontade de Deus. Você vai lá e profetiza porque o Espírito Santo te impulsionou. Nenhum dom, irmão, é para a gente ficar o tempo todo: eu estou discernindo ali que não é de Deus, isso aqui é do diabo. É o dom de discernir. O dom de cura, olha, Deus vai curar agora. Não é para ficar brincando com dons espirituais. Que as pessoas ficam brincando, dom da profecia, com dom de cura, discernir. Não é assim. Não é profetizar por profetizar. Deus inspirou, iluminou, dirigiu, revelou alguma coisa, impulsionou? Sim. Então vamos mediante a fé, crendo, porque mesmo que é uma ordem de Deus, é pela fé. Noé teve uma ordem: construa a arca, Noé. Pela fé, Noé, recebendo a ordem, construiu a arca. Porque não é coisa da cabeça de Noé. Pela fé, Abraão ofereceu o seu filho. Porque Deus deu uma ordem, mas ele tinha que fazer isso por meio da fé. Não é a fé que vem, e aí eu crio na minha própria mente, simplesmente porque eu acredito. Mas a profecia é mediante uma direção de Deus. Você pela fé ministra. Senão é brincar com as coisas. Cuidado com esse negócio: eu profetizo pelo cachorro, profetizo pela casa, profecia. Você não vê esse negócio assim na Bíblia, não. O 7, se é o dom de servir. Nas Bíblias aí o versículo 7, algumas Bíblias chamam de ministrar, né? Aí algumas pessoas pensam que ministrar aí é de ministro. Ministro, caso, a posição ministerial na igreja. Ministro aí é a mesma, vem da mesma, a raiz da mesma palavra vem de diaconia. Ministrar aí não é pregar, não é a ideia. Quando Paulo falou, não é a ideia de ser um pregador, é uma ideia de servir como é o diácono na igreja, que geralmente se envolve mais um trabalho braçal, físico. Na maioria das vezes nem envolve diretamente o espiritual. Mas existem pessoas que têm o dom de servir. Todo mundo pode servir, mas nem todo mundo tem um dom de servir. Pastor de igreja, observa bem quem é que tem um dom de servir. Eu fico aqui na igreja, eu chego na igreja atrasado. E depois que eu cheguei na igreja atrasado, aí eu olho que tem vários irmãos chegando na igreja. E aí eu vejo umas cadeiras tortas. Eu vejo uma coisa meio suja na igreja. Eu vejo a porta lá, uma para cima, outra para baixo. Aí eu olho no banheiro, o papel higiênico faltando. Olha ali a porta meio caindo. E aí eu observo que tem uns irmãos que ainda que não tenha prática, que não seja obreiro, e eu vejo a pessoa querendo consertar a cadeira, querendo pegar a vassoura. Ela não tem essa função da limpeza específica. Pessoa que tem chamada, ela já chega, o seu olho detecta
coloca logo que está fora. E ela faz voluntariamente, espontaneamente, ou fala assim: pastor, eu posso consertar isso aqui? Eu posso varrer? Sendo que tem mais gente fora ela, pessoa que tem um dom de servir. Então ela se incomoda com as coisas fora do lugar. Ela nem foi colocada, não tem nenhum dom de diácono ainda. Então, está faltando gente na porta, a pessoa já dá um estalo, olhou para a porta, não tem ninguém. Ela já corre e já fica na porta. Pastor, eu não sou porteiro, mas eu vi que está sem ninguém aqui. Só corre para a porta. Aqui tem o dom, tem os olhos acesos para o serviço. Ela consegue detectar aquilo que os outros não vê. Os outros ficam reclamando: mas não tem ninguém para ficar na porta? Ela não faz isso, ela corre e fica na porta. Quem tem o dom, pensa além. Não é capacidade própria. Você vê o que os outros não vê. E você vai fazer. Você tem facilidade para executar. Como é que eu sei, pastor, que eu tenho um dom? Naquilo que você faz. Se você tem um dom, você tem mais facilidade do que os demais. Além da vontade de fazer, mas a vontade de fazer nem sempre significa dom. Que tem gente que tem vontade de fazer um negócio, mas ela nunca foi chamada para aquilo. Depende da finalidade, do propósito. Mas a pessoa quando tem um dom, já viu uma pessoa, quando ela tem um dom de pregar, ela prega o primeiro sermão, o segundo sermão, terceiro sermão, ela ainda se embaraça, é normal, se enrola, esquece, mas você percebe, olha, fez negócio de ponta cabeça, mas você percebe que tem jeito para fazer isso daqui a pouco com excelência. Quem tem o dom é assim. Você viu uma criança cantar pela primeira vez no grupinho de criança, pega o microfone com 5 anos, ela canta e você já consegue perceber que os outros estão cantando e ela consegue, olha o pezinho dela. E ela consegue querer imitar quem está fazendo. Agora tem umas crianças que vai cantar, todo mundo está em dó e ela está em fá. Ela não consegue perceber. E ela está num ritmo diferente dos demais. Já está dizendo que ela não tem o dom. Ela poderá até fazer isso depois, até bem feito, simplesmente por causa de ensaios, de preparação, de um curso. Mas quem tem o dom, faz curso para aperfeiçoar o que já sabe. É para desenvolver. Então não é difícil descobrir. É pela maneira que exerce. Então aqui fala ministrar, aqui está falando de diaconia, tá? É do trabalho. Tenta imaginar, quem aqui já teve um pedreiro na sua casa? Já teve um pedreiro trabalhando na sua casa? Levanta a mão. E você já viu o ajudante prestando serviço ao pedreiro? Já viu? O diácono, ele na execução, ele é parecido com o ajudante de pedreiro. O ajudante de pedreiro, o pedreiro está pegando a massa. Se ele tem jeito para ser ajudante, porque eu já trabalhei mais de 20 anos com obra e tinha ajudante que nunca foi chamado para ser ajudante. Tinha pessoas que foram trabalhar comigo pela primeira vez, que ele tinha jeito para aquilo. Um ajudante não precisa ninguém falar para ele que se o pedreiro está mexendo uma massa seca, que ele precisa trazer água para o pedreiro. Ele já consegue pensar isso rápido. Se é água que faz massa, ele já vai lá: posso jogar água? Está precisando, né? Quer água? Posso jogar? Ele tem uma ideia. Chega na obra assim, está saco de cimento tudo espalhado, está um negócio por outro lugar, enxada toda suja de massa. O ajudante já chega, ele já dá uma organizadinha, já dá uma pancadinha na enxada para tirar aquela massa seca. Você percebe? Ele é diferente. Na obra de Deus, você, se estiver na área errada com o tempo, todo mundo vai saber que você está fazendo a função errada na igreja. E se você está no caminho certo, as pessoas vão perceber que você está no caminho certo, mesmo que você ainda não faça bem feito. Mas as pessoas vão analisando: olha, o rapazinho ontem da bateria estava tocando, não estava muito legal, mas hoje já está melhor, ele está crescendo. Então você percebe, quando não tem o dom, você não tem a mesma disposição para procurar aprender. Quem tem o dom, eu olho o músico que tem o dom de tocar, gosta de tocar, é difícil até para ele cultuar a Deus. É milagre quando você vê um músico de oração. Pode prestar atenção em qualquer igreja que você chegar. Ele é tão focado na bateria, na guitarra, no negócio, que na hora da oração, tem lá uns irmãos fazendo fundo musical, todo mundo orando, e aí você olha para os músicos, vê onde é que o olho dos músicos está. Ele não fecha os olhos. Está olhando para onde o músico? Para os outros está tocando. E ele fica agoniado: se fosse eu naquela guitarra.
Ah, o músico... Você está entendendo? Aí você conversa com o músico assim, onde é que você aprendeu isso? Ele fala, ó, eu estou fazendo curso e assisto vídeo no YouTube todo dia, eu estou pesquisando, e quando o outro músico se levanta, ele vai lá e fica perto do músico. Rapaz, gostaria de fazer aquelas notas ali. Quem tem o dom é assim. Mas você é uma pessoa que rege, que toca, e acabou de reger, de tocar, de pregar. Você não se importa em pesquisar, em conversar, em bater papo, de nada. É só eu e Deus. Você não foi chamado para aquilo, meu irmão. Aí eu pergunto assim, ó, se ele tem dom, não vou perguntar isso para ele agora porque eu posso constranger, mas se ele tem um dom para mexer nesse negócio aqui, eu poderia perguntar, você tem assistido quantos vídeos por semana no YouTube? Ele diria, pelo menos um. Mas para pastor eu nunca assisti. Sinto muito, não foi chamado para mexer no mesa de som. Ah, Jeremias é pregador, está aqui pregando. Jeremias, você tem um dicionário? Jeremias, tem outra versão? Jeremias, ouve outro pregador pregar? Jeremias, você pesquisa na internet? A Jeremias falasse, pastor, nada, é só ora e lê a Bíblia. Eu falaria, Jeremias, você não foi chamado para pregar. Porque isso ele vai fazer não é por causa da responsabilidade. O próprio Espírito que te dá o dom, te motiva dentro do propósito do dom. Aí quando você ouve outra pessoa pregar, você fala, que maravilha. Olha, eu nunca tinha observado aquela interpretação que ele fez. Ele já pega a canetinha. Você já viu uma pessoa estudante da Bíblia, que gosta da Bíblia? Você pega a Bíblia da pessoa antiga, velhinha, mas ela não tem um risquinho. Este não tem um dom de ensino, porque leva a pesquisar, a não ser que seja supersticioso. Porque tem gente que pensa que a Bíblia é a boca de Deus, e aí não risca a Bíblia porque está riscando a boca de Deus. É um tipo de idolatria, né? de superstição. Depois a gente explica isso também, que é uma interpretação errada das coisas. Mas o Espírito te leva a isso. Então vamos lá, crente. Coloca a coraça nas costas para aguentar o chicote aí. Então, se você foi chamado, se o teu dom é servir, então sirva. A gente não pega pesado com as irmãs aqui, a gente sabe que as irmãs trabalham, correm, mas tem igreja que diácono é proibido ficar sentado durante o culto. Porque eles, quando vai separar, já explica. Você chamado, então ficaria uma pessoa aqui, tem igreja nossa que é assim, fica uma pessoa aqui, fica outra ali, outra para atender criança, outra para ficar perto do banheiro, outro para orientar um visitante, outro para não sei o que, caiu alguma coisa do banco. E tem mais diácono do que o total que nós temos. Eu já fui pregar esse dia na igreja quadrangular, dar estudo para os diáconos, né? Uma igreja quadrangular ali próxima à caixa d'água aqui do lado do Vitória Régia. Eles me chamavam todo ano. Agora o irmão que organizava morreu, nunca mais me chamaram. E eles faziam reunião entre os diáconos na igreja quadrangular, que ela dá o quê? Umas 2 ou 3, mais do que essa, tinha mais de 30. Na ceia, você e você, fazendo tudo na nossa frente, vai ficar no corredor. Você e você vai ficar em tal lugar. Você e você em tal lugar. E todo mundo uniformizado de crachá, e ficava ali de olho. Para não ficar sem cultuar a Deus, eles revezam. No próximo culto, a escala era feita diante de nós. E aí depois é que eu trazia o estudo. Porque eles entendem que é assim que deveria trabalhar ali. Tudo bem. Se é ensinar, então ensine. Em outra versão, faça com esmero, faça com dedicação. Eu pergunto novamente, qual é o teu dom? Pense consigo qual é o seu dom e se você está executando ele. E eu te digo uma coisa, nenhum dom para você executar precisa de oportunidade do pastor. E para ter oportunidade que o pastor vai dar, que Deus vai usar o pastor, vai depender de você, da sua dedicação. Porque eu digo para os irmãos, eu tenho quase 30 anos que trabalho no ministério. Ninguém pode impedir a chamada de Deus na sua vida. Quando o chamado de Deus ficar parado em você, alguma coisa por sua parte está travando isso. Porque quem te chamou foi Deus. Ninguém pode segurar. Agora, a minha postura pode me atrapalhar, fazer com que o pastor não me conceda a oportunidade. Tem. A gente só pensa que não.
Então, fazer com dedicação aquilo, né? No caso do ensino, em outras versões fala aquele que é chamado para ser mestre, que é um dom ministerial. Ensinar é um dom ministerial, não é um dom espiritual, no sentido que nós classificamos dom natural, espiritual, ministerial. Nessa classificação, o dom de ensinar, ele é ministerial. Por exemplo, uma pessoa pode ficar um crente bem desviado e ele vai ensinar bem do mesmo jeito quando ele está orando. Algo espiritual, geralmente, quando você para de buscar Deus, todo mundo percebe a frieza na sua vida, porque aquela influência, aquele poder, você diminui o fervor. Já o ensino é uma habilidade que você recebe e você busca as ferramentas. É por isso que tem o dom de ensinar exige muito mais de ler a Bíblia, pesquisar, ir atrás, do que quem apenas prega. Você ora a Deus, você fica aquela inspiração, você pega um versículo da Bíblia, faz aquela pregação tremenda. Agora, você não é de pesquisar na Bíblia, pega essa mesma palavra que foi aquela pregação tremenda e transforma ela em estudo, e você vai ver que você vai ter que sentar um pouco mais para poder ter conexão uma coisa com a outra. Não é que nem uma mensagem temática que eu pego o tema: para Deus nada é impossível, e aí eu saio pregando: a torre lá não sei de onde caiu, as muralhas de Jericó, porque para Deus nada é impossível. Deus ressuscitou, porque para Deus nada é impossível. Essas coisas não precisam fazer profundas pesquisas. Uma pregação temática no Deus do impossível. Agora, quando eu vou explicar o que é ser impossível, e quando tiver alguma coisa que é impossível para Deus, aí a gente se enrola, porque existem coisas que é impossível para Deus, né? Por exemplo, é impossível que Deus minta, está escrito na Bíblia. Se é encorajar, o versículo 8, se é encorajar, na sua Bíblia está escrito exortar, que é a ideia de exortar. Ele fala, a gente pensa que exortar é descer o cajado nos irmãos, a gente pensa que exortar é bater os irmãos, corrigir os irmãos ali com vara de ferro. Não. Exortar é estimular, animar, encorajar. Então a palavra exortar, se é encorajar, nessa Bíblia aqui, King James já fala direto: se é encorajar, haja como encorajador. Então, pastor, eu tenho um dom tal, então haja de acordo. Pastor, eu tenho um dom de evangelizar, mas aí quando o pastor fala que tem evangelismo, você sempre tem uma comida para fazer, sempre tem um vizinho para receber, sempre tem alguma coisa, programa. Estou falando de coisa que aparece de uma hora para outra, que às vezes aparece. Fala assim, irmão, mês que vem temos aqui evangelismo, depois da escola dominical. Se você tem sangue de um evangelizador na veia, seu vizinho falou que vai tomar café na sua casa, e você quer evangelizar, o que é que você faz? Vai aproveitar a oportunidade, você fala, vizinho, deixa o café para o outro domingo, nesse dia eu tenho um grande compromisso. Mas quando a gente não tem um dom, a gente aproveita que alguém vai ir na nossa casa, porque a gente acha que não vai estar mentindo, porque teve a visita mesmo. Mas na verdade, o que fez você receber a visita não foi a visita em si. Já desejava que alguma coisa acontecesse, ajuntou o útil com o agradável. Por exemplo, já vi pessoas ficar assim a tarde inteira assistindo novela e não fazer o almoço. Apesar que aqui eu acho que não tem crente viciado com esse negócio, senão Jesus já pega você também. A pessoa fica a tarde inteira assistindo o filme da Globo e a novela da Globo, se matando lá com tanta coisa errada que aparece nesse trem. Nem sei se está passando mais, porque não assisto o canal da Globo, mas acho que as novelas devem continuar, coisa ruim não acaba, né? Aí gasta o tempo chorando diante da novela. Aí na hora de vir para a igreja, não tem o almoço para o marido descrente, não tem a janta para o coitado. O que é que ela vai fazer? A janta. Pastor, eu não fui porque eu estava fazendo a janta. Na verdade estava fazendo a janta, mas o que atrapalhou não foi a janta. Não é verdade. O que atrapalhou foi a novela no lugar da sua janta. Essa explicação nem pastor nem Deus engole, porque eu poderia ter acordado mais cedo, eu poderia ter feito outra hora. Mas a questão é, nós precisamos ser dedicados naquilo para o qual o Senhor nos chamou. Então cada um dos irmãos aqui que tem uma chamada, uma vocação, por exemplo, de vez em quando a gente quer dar algumas dicas para as irmãs aqui do ciclo de oração.
a respeito de cantar, ciclo de oração, às vezes é difícil achar, mas a gente está sempre pesquisando algum vídeo que comenta sobre o grupo de senhora. A nossa irmã Cris vive pesquisando a respeito de reger aqui o grupo do jovem. Como é reger, o que não pode fazer quando está regendo. Eu lembro que ela mandou ter um vídeo para mim. Uma das coisas que a regente não é bom fazer, quando se faz, é usar o microfone. E se possível, não use nem a pasta. Se possível, olhe para a pasta no suporte. Por isso a gente até comprou uma, mas eu não posso obrigar vocês a usar. Use só quando tiver insegurança na letra. Se possível, coloque, reja o grupo, sempre sabendo a letra de qual. Se possível, diz, porque você vai fazer com mais excelência quando você sabe. Estou dando uma suposição, mas isso tem a ver com a nossa dedicação. Tem exercício para memorizar, a gente precisa dedicar. Eu gostaria tanto de gravar versículo na Bíblia, meus irmãos, mas eu sou ruim para gravar versículo. Eu, pastor Ajudo, tenho poucos versículos. Hino da harpa, sei muito pouco de qual número. Claro que nem sempre fui assim. Eu lembro quando eu tinha uns 2 anos de crente, até menos, falava assim, onde é aquele hino tal? Eu falava o número, quando eu era novo convertido. Não sei se é porque acumulou tanta coisa na cabeça aqui, caiu até metade dos cabelos. Metade não, qual foi tudo. Quando falava o número tal, eu falava qual hino que era. Hoje, acho que não sei cantar não, foi na cruz inteiro. Estou falando sério. Tem hino que eu compus, que eu não canto porque eu tenho medo de errar. Não sei se eu vou saber a letra. Aí tem que pegar uma dica, colocar a primeira frase assim do negócio. Você que não envelheceu, fazer igual a música do Chave lá. Você que é jovem ainda, velho será. Quem não quer envelhecer aqui, diz amém. É só morrer cedo. Então vamos lá. Se é encorajar, encoraja. Se é contribuir, você sabia que tem gente que tem o dom de contribuir? E tem o oposto disso, que é o quê? Avarento. Tem homem que quando a mulher vai lavar roupa, encontra um monte de moedinha perdida que já tem tempo, está lá no bolso que não sai. Ou aquele R$2 dobrado que dobrou, ficou no cantinho, já está antigo, empoeirado lá. O camarada fica assim, vou usar, mas chega no lanchonete, sempre espera o outro pagar primeiro, de repente paga para mim. Entra no ônibus sempre atrás, que quem sabe vai na frente, paga a passagem dele. Sempre o último. Ô pastor, se mais ninguém aí quiser ajudar, aí eu ajudo, mas eu vou primeiro ver se alguém vai ajudar. Sempre é o último. Pessoas, sim, ó, isso é chamado de idolatria. Idolatria é apego demasiado às coisas materiais, chamado de avareza. Aí diz que a avareza é idolatria. Mas existe aquelas pessoas que, se ela pudesse, ela arrancava a roupa do corpo, e ela dá, não é porque ela se sente obrigada, ela dá e ela fica até alegre porque está vendo a pessoa vestindo a roupa dela. Graças a Deus eu fui útil para alguma coisa. Mas tem gente que até dá, depois está rasgando o colarinho. Depois que a meia está fazendo buraco, a pessoa vai lá e leva no brechó para doar. O sapato está parecendo um jacaré lá na frente, abrindo a boca do sapato. Eu tenho lá, irmão, um sapato, tá meia vida, para poder dar para aquela pessoa carente. O sapato está precisando ser jogado fora. Já está liso, escorregando no asfalto. Mas a pessoa que ela é, que contribui, diz que é para fazer isso com generosidade. A pessoa generosa é mais ou menos assim, pedir R$1, se ela tiver 2, ela não fica só pelo R$1, ela dá os 2 que ela tem. Depois ela falou, esqueci que isso aqui era o lanche da escola, mas ela ficou tão focada em ajudar, que é assim o generoso. O generoso tem que ter alguém até para estar equilibrando, senão ele acaba fazendo mais do que ele deveria. O generoso é uma pessoa que sempre quando vai fazer, ele acaba exagerando ao fazer. Diz para mim uma coisa, você de vez em quando exagera fazendo bem para alguém? Ou você sai de lá falando assim, agora eu pensei, eu poderia ter ajudado um pouco mais. Você foi lá e ajudou, depois fala assim, eu dei R$2, mas eu poderia ter dado 3, né? O generoso não é assim. Rapaz, eu dei 5, mas agora eu percebi que eu dei para ele e fiquei sem. Ele fica tão focado em ajudar,
Ele está indo trabalhar, para o carro, para ajudar alguém carente, e depois fala, ih rapaz, eu até esqueci que eu estou atrasado, nem vou entrar na empresa. Mas ele focou tanto na necessidade. A pessoa generosa é dessa forma. Então vai analisando aí, o que você é? Não, eu sou uma pessoa muito equilibradinha, eu não desequilibro para cá e nem para cá, garrado, tá rico, mas você olha para a pessoa, você fica com dó dela, aí você vai dar oferta para ela e fala assim, eu é que tenho que dar para você, com cara de pobre assim, a pessoa parece mendiga. Esse dia eu vi um rapaz andando fazendo gracinha dentro de um shopping, querendo presentear alguém com um negócio. Olha, você conversou com a pessoa, oferecendo coisa lá, eu digo, você pode escolher qualquer coisa aqui no shopping que eu dou para você. Aí ele pensava que a pessoa era um pobre. A pessoa falou assim, eu é que dou para você o que você quiser. Você está entendendo? Tem gente que nunca aparece, é claro. Você não precisa ficar brilhando de ouro só porque tem ouro, mas não precisa também fingir que não tem, tendo, só para ninguém pedir ajuda. Faça com generosidade. E se você é líder, exerce liderança, que ministre isso com zelo, que é uma das funções mais difíceis de fazer, é liderar pessoas. Tem gente que tem um dom para fazer várias coisas, mas coloca um grupo na mão dele, aquele grupo não consegue crescer. Porque quando você tem o dom para liderar, aquilo flui. E flui não é porque você paga o preço mais do que os outros, é porque você foi chamado para aquilo, então aquilo desenvolve. Tem gente que nem o clara de ovo aumenta na mão dele. Você vai bater no ovo, o ovo não aumenta? A gelo? Não espuma? Tem gente que nem o ovo quer, não foi chamado para liderar. E a gente quer, agora não. Mas teve uma época que as pessoas puxavam tanto tapete do outro para ser pastor, para ser obreiro. Não sei se alguém aqui alcançou essa época. Eu não sou tão antigo assim não, mas eu alcancei uma época que nós vivemos tanta gente querendo puxar o tapete do outro para pregar, para liderar, regente de grupo de senhora, de jovem, um querendo entregar a outro para o pastor para poder ficar sendo a líder. Hoje as pessoas estão entregando os cargos, mas teve uma época que as pessoas ficavam puxando o tapete do outro. E nós quem somos nessa história? Pergunto novamente, qual é o teu dom? Eu conheci uma pessoa uma vez que ela falava assim, irmão, eu sou chamada para cantar muito nas igrejas, para ir para cá. Eu fiquei pensando assim, como é que pode um negócio desse? Que a pessoa não tinha o dom de cantar, cantava mais ruim do que eu. E ela disse que era convidada. Eu digo, o que acontece? Tem aquele negócio, tem gosto para tudo. Irmãos, deixa eu dar uma dica para vocês aqui, ó. Você que faz trabalho na frente, que canta, que rege, que prega, grava você fazendo, pelo amor de Deus. Isso eu falo em qualquer lugar, você vai perceber. De repente você canta melhor do que o que pensa. Tem gente que canta bem, mas sempre fica assim, eu acho que não fui bem hoje. Tem gente que sai sempre para casa. Mas tem gente que sai com esse pensamento, e esse pensamento foi verdadeiro. Já tem gente que fala assim, eu que pensava que cantava e não canta é coisa nenhuma. Na pregação também do mesmo jeito. Teve um irmão que pregava, ou parecido. Teve um irmão que pregava, toda vez que ele pregava, o povo dormia. Não sei se já contou isso aí. Ele pregava, o povo dormia. Ele pregava, o povo dormia. Ele falou, eu vou gravar minha pregação só para eu descobrir porque o povo dorme na minha pregação. Ele não conseguia ouvir a pregação dele, porque ele também dormiu. Você está entendendo? Gente, a gente precisa descobrir a nossa potência. Talvez você é além do que você imagina, e talvez seja menos do que pensa. Precisa analisar isso, para que seja útil no reino de Deus e trabalhar num lugar certo. Tem área na igreja que eu sempre falei, se o pastor me pedir para fazer tal coisa, é uma coisa que eu vou dizer não na hora, porque eu não tenho jeito para o negócio, não tenho vontade e não tenho jeito para isso. Por exemplo, você precisa trabalhar como guardador de oferta. Sempre falei nas igrejas, se me chamar para guardar oferta, é uma coisa que eu não vou ser nem por 6 meses, para depois, enquanto aparecer alguém, porque eu vou dizer, pastor, eu não tenho jeito para isso. Você está entendendo? Não, irmão, tudo que vier na minha mão eu faço. Mas talvez não foi Deus que colocou, foi o homem. Então se é o homem, você discerne que não é o seu dom, que não é o seu jeito, que vai atrapalhar, pode dizer não para o seu pastor, para o seu pai, para a sua mãe. Claro, vai falar com educação, mas é não, porque senão a gente vai ser tropeço, mesmo com a boa intenção. Tem muitas coisas que eu poderia dizer para vocês que eu não faria.
Por exemplo, gravar um CD. Eu cheguei a escrever 10 hinos, ser compositor. Talvez até sirva para isso, mas para cantar, eu sei que eu posso cantar um hino aqui, outro ali, tal, assim. Não dá para os irmãos falar, esconjurar, fazer o sinal da cruz, mas a gente consegue cantar um hino. Mas eu sei que não fui chamado para isso, irmão. Eu preciso saber. Minha esposa está aí. Minha esposa fala assim: meu negócio não é pregar, eu não quero pregar. Eu não fico triste que minha esposa fala para mim que ela não quer pregar. Ela fala até bem, mas ela não foi chamada para ser uma pregadora pentecostal. Então se eu falar para ela, vem aqui e prega, ela não quiser, para mim eu sei que não tem nada de ruim nisso. Mas nosso irmão Giovanni, que eu sei que foi chamado para isso, que tem um dom. Tem mais irmãos aqui que pregam. Estou usando o Giovanni, né, que é como um filho nosso aí, né, Giovanni? Então, liberdade para falar, elogiar. E quando precisa, a gente, pergunta para ele para você ver. Né? Ele fala que a gente é o pai dele. Quando precisa, você nem imagina. Né? Se o Giovanni falar assim: pastor, eu quero ficar um dia sem pregar, eu sei que tem alguma coisa errada. Que eu sei que ele gosta de pregar, foi chamado para pregar, apesar que ele é um iniciante, mas você percebe que ele foi chamado para isso. Não é normal ele dizer não. A hora já foi, mas também estou terminando. Então, se é liderar, nós temos que fazer isso com zelo. Aquele que demonstra misericórdia, faça isso com alegria. Até na parte da misericórdia, você vai perceber que tem umas pessoas que têm o dom também de misericórdia. Misericordioso todo mundo tem que ser, mas existem pessoas que têm o dom. Por isso, quando você vê uma pessoa que ela se entrega tanto a fazer alguma coisa, você vai ver que é o dom. Por exemplo, tem pessoas que têm um dom de evangelizar. Ele não gosta de oportunidade aqui na frente, mas é só entrar no metrô, é só ir na pracinha de Sorocaba que já vem vontade de falar de Jesus. Entrou no ônibus, vontade de falar de Jesus, ou fala, dom de evangelizar. Por exemplo, eu, pastor Ailton, já evangelizei, já fiz culto ali, já fiz muitos trabalhos na rua, mas eu sei que meu dom específico não é esse, apesar que qualquer um pode fazer o ID de Jesus, mas eu sei que esse não é o meu dom. Mesmo que eu fale de Jesus, for lá e prego, falo que Jesus morreu, tal, mas eu sei que esse não é meu dom. Isso não significa que eu não possa fazer, mas não é o meu dom. Como eu disse, eu posso cantar, mas não é o meu dom. Então nós estamos tratando aqui, qual é o teu dom? Se você descobrir o seu dom, se dedique naquilo, e o nome do Senhor vai ser glorificado, seja lá qual for. Seja dom natural, como cantar é um dom natural, seja cuidar das flores da igreja, é um dom natural, não é espiritual. Seja dom espiritual, profecia, seja discernimento, cura, milagre, enfim, dom espiritual, peça a unção de Deus para ser usado nisso. Seja ministério, apostolado, profeta, ou mestre, pastorear, evangelista, dom ministerial. Cada um de nós precisamos nos dedicar naquilo, para que tenha fruto naquilo que nós estamos fazendo. Então, para terminar, pastor, como eu saber como é o meu dom? Primeiro, você tem vontade de fazer, mas não é tudo. Segundo, quando você começa a fazer, o negócio flui. Terceiro, o comentário das pessoas testifica que você foi chamado para aquilo. Você, quando não está fazendo, você faz falta quando você não está fazendo. Mesmo que tenha alguns contratempos, que tem, todo mundo tem. Então nós precisamos descobrir qual é o nosso dom, para a glória de Deus e edificação da igreja. Quando você descobrir o seu dom, se dedique naquilo. Hoje as ferramentas estão por aí para você se preparar para buscar, para trabalhar. Tem informações, alguém para poder te orientar, ajudar, para que a obra de Deus possa crescer. Não esqueça disso. Deixa eu orar com você.